Olá, queridos, bom dia! Bom dia! Terça-feira, dia 12 de agosto, mais um dia abençoado que o Senhor está proporcionando pra gente. E vamos conversar? Você tá bem? Tudo certo, cara? Tudo tranquilo? Gente, essa semana a gente está falando sobre derrubando os bezerros de ouro. Gleison, como assim derrubando os bezerros de ouro? O que você está falando? Os bezerros de ouro que acontecem na igreja hoje, a idolatria, os erros, alguns problemas que acontecem na igreja de hoje. Ontem a gente falou sobre o bezerro do entretenimento, quando muitas igrejas fazem dos seus cultos um espetáculo, sabe? Aplausos, o pastor é como se fosse um apresentador, sabe? A palavra como se fosse tudo roteirizado, sem a presença do Espírito Santo, sem o mover do Espírito Santo. Sabe, literalmente um espetáculo para agregar pessoas. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre o bezerro da prosperidade material. Será que ser abençoado, uma forma de medir se uma pessoa é abençoada ou não, é de acordo com os bens que ela possui? É de acordo com a conta bancária dessa pessoa? Quer dizer que uma irmãzinha lá, que não é rica, ela não é abençoada? Mesmo que ela seja cheia de Deus, mesmo que ela tenha temor ao Senhor, mesmo que ela tenha princípios bíblicos, mesmo que ela viva o evangelho, que ela pregue, mas ela não é rica, ela não tem bens materiais, então ela não é abençoada. Será que isso é real? Eu acho que não, né? Eu acho que você sabe também que não. Mas enfim, cara, hoje em dia, a promessa da vida financeira estável, Deus vai te dar, Deus pode e você merece, você vai conquistar. Hoje isso tem, cara, entranhado na igreja, e é uma vergonha, cara, uma vergonha, porque isso não representa o evangelho de Jesus. Isso infelizmente causa escândalo para quem tá fora, porque quem olha, eu vou ser crente, vou nada, aquele pastor lá é ladrão, o povo lá só prega que vai ganhar carro, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, vai ganhar casa. Cara, Deus pode dar? Claro que pode. Ser rico é bom, é ótimo, eu queria ser rico. Não sou hipócrita, eu queria ser rico. Mas, cara, qual é o porquê? Ou é pra você ostentar, falar que você é o cara que você tem, que Deus te abençoou? Ou você tem um propósito? Cara, se eu tivesse mais, eu ajudaria mais as pessoas. Cara, se eu tivesse mais, eu ajudaria mais a minha igreja. Cara, se eu tivesse mais, eu ia ter mais tempo pra ajudar na obra. Você compreende os porquês? Não é problema, cara. Bênção financeira, bênção material é muito bom, só que isso não pode ser o foco, isso não pode ser o conteúdo principal, não pode ser o porquê de você servir ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor não pelo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele já me deu. Ele deu o filho dele, Ele deu o melhor dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho por nós, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Esse foi o maior presente que nós recebemos. Jesus Cristo ter nascido, vivido, morrido por nós para nos garantir acesso ao Pai. Esse é o maior presente. Então, bênção financeira é bom, mas o maior presente você já recebeu. A gente nem entrou no contexto ainda, hein? Você está aqui pela primeira vez nesse canal? Seja muito bem-vindo. Eu já disse, eu sou o Gleison Martins, esse aqui é o nosso bate-papo, nosso encontro diário, que eu chamo de vida com propósito, porque aí a gente aprende tudo o que a gente precisa para ter uma vida com propósito. Uma vida com propósito eu digo que é onde você é abençoado, onde você abençoa o seu próximo, onde você glorifica o nome do Senhor. Se o que você faz, você é abençoado, se o que você faz, você abençoa o seu próximo, e se o que você faz, você glorifica o nome do Senhor, parabéns, você está vivendo o seu propósito. Gente, vamos entrar nesse contexto? O evangelho verdadeiro não se vende, não promete riqueza fácil, mas ele promete um coração contente em meio às provações. Então a gente vai destrinchar sobre isso, as armadilhas da prosperidade material, para a gente descobrir o verdadeiro chamado de Deus. Gente, como eu disse, há um perigo entre a gente medir bênção pelo dinheiro, medir bênção pela finança. Hoje em dia muitas igrejas fazem isso. Tem igrejas que passam pano para certos tipos de membro. Por quê? Porque o fulano é rico, porque o dízimo de fulano é muito alto. A gente não pode perder o fulano. Fulano tem uma vida toda arrebentada, fulano tem uma vida toda miserável, fulano não respeita a esposa, fulano não cuida dos filhos, fulano é um adúltero, fulano é todo lenhado. Mas o fulano é rico. E fulano vem para a igreja e ele gosta da nossa palavra, que é uma palavra superficial, que é uma palavra gostosinha de ouvir, que eu não falo sobre pecado, que eu não falo sobre renúncia. E a gente não pode perder esse fulano.
Porque se fulano me dá aqui, 5 mil, 10 mil de dízimo todo mês, fulano é rico, então fulano tem que ficar aqui. E aí, você acha que Deus está nesse negócio? Você acha que Deus é o culto do bezerro? É quando a igreja deixa de ser verdadeira para focar na prosperidade material. Porque o fulano me dá dízimo, porque o fulano é maravilhoso. Não podemos medir alguém ser abençoado, não podemos focar só nisso, porque o cara tem dinheiro, porque a igreja vai ter mais bens. Isso, Deus não está nesse negócio. De que adianta? Marcos 8,36. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Já imaginou? Chegar lá no final, naquele grande dia, você ir para o inferno, o Senhor falar: eu não te conheço. Por quê? Porque você, ao invés de ser um verdadeiro adorador, ao invés de ser um crente de verdade, viver a palavra, viver os princípios, viver o evangelho de Jesus de verdade, você só focou em bens materiais. Você acha que quando você morrer você vai levar alguma coisa? Você acha que quando você morrer a gente leva alguma coisa pro caixão? Leva nada. Nem a família fica perto. 2 dias depois já começa a feder, a família já, opa, vamos enterrar e tá tudo certo. Cara, ninguém leva não. Bênção financeira, guarda isso aqui. A bênção de Deus não é sinônimo de sucesso financeiro. Uma alma, meu amigo, vale muito mais do que qualquer fortuna. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Qual é o preço de uma alma? Qual é o preço de uma pessoa? Não tem preço. Não tem preço. Então, enfim, que você guarde isso. Bênção financeira, bênção de Deus não é sinônimo de sucesso financeiro. Você pode ser muito abençoado, Deus pode te ajudar muito, você pode ser uma pessoa cheia de Deus e ainda assim ter problemas financeiros. É claro que tem muita coisa que a gente... meu Deus, eu tô passando por muito problema financeiro, eu tô com isso. Às vezes Deus não tem nada a ver com isso. Às vezes você é abençoado espiritualmente, mas é um mau... Como é que é a palavra? É um mau administrador da sua finança. Aí Deus não tem nada a ver com isso. Aí é você e Deus. Você recebe 3, gasta 5. Você recebe 5, gasta 10. Aí Deus não está nesse negócio. Mas não dá para dizer que você ser abençoado por Deus quer dizer que você vai ser bem financeiramente. A igreja que prega isso, que se você não é abençoado financeiramente, se você não é uma pessoa de muitas posses, Deus não está com você, você está roubando Deus, você está com maldição, não, negativo, isso não é de Deus, é um bezerro da prosperidade material. E aí? Deus não está nesse negócio não, vigia. Gente, outra coisa que interessante para você, que a gente tem que falar aqui, pare de comparar a sua vida financeira com a de outros cristãos para medir a sua bênção. O que é isso? A gente olha a vida de fulano, poxa, fulano tem isso, fulano tem aquilo. Eu sou fiel, eu sou crente. Será que eu não sou abençoado? Tem gente que pensa assim, sabia? E eu não sou hipócrita não, eu já pensei assim, poxa, eu sou um cara de Deus, cara. Sou fiel à minha esposa, sou fiel à minha família, eu busco ser um verdadeiro adorador do Senhor, vivo o evangelho, eu prego, eu faço isso. Poxa, o que está acontecendo? Cara, tem muita coisa. Bênção antecipada vira maldição, sabia disso? Será que tudo que você pede ao Senhor, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso, se Deus te dá, você continua na igreja? Se Deus te entregar, você continua sendo crente? Se Deus te entregar, você continua sendo fiel? E aí? Ou você acha legal ficar medindo? Fulano tem isso, quer dizer que fulano é mais abençoado. Cara, não para de comparar, cara, sua vida financeira com a vida de outros cristãos, com a vida de outras pessoas. Deus sabe de tudo, Deus sabe o que cada um é capaz de administrar. Você lembra da parábola que Jesus contou? Deu um pouquinho para um, deu um pouquinho para outro, deu um pouquinho para outro, de acordo com a capacidade de cada um. Talvez Deus não te prosperou ainda financeiramente, talvez Deus não te alavancou ainda, porque você não está preparado. Então, busque estar preparado para Deus te abençoar. Gente, outra coisa. A cruz versus o trono de Mamon. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Mateus 6,24, presta atenção nessa palavra. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro,
ou se dedicará a um e vai desprezar o outro. Não tem como servir a dois senhores. Aí a continuação diz, ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Aí a pergunta para você, a pergunta para mim, a pergunta para nós. Quem nós temos servido? A Deus ou ao dinheiro? O nosso foco principal tem sido as coisas do céu, o reino de Deus ou a vida financeira aqui na terra? Gente, volto a dizer, não é hipocrisia. Ter uma vida financeira estável é maravilhoso. Você poder dar mais conforto para sua família, você poder ajudar mais na obra da igreja, de Deus, você poder estar melhor, menos preocupado, é maravilhoso, mas isso não pode ser o foco. O foco do evangelho nunca foi bens materiais, o foco do evangelho sempre foi o céu, sempre foi a renúncia, sempre foi a santificação, a separação. Esse é o foco do evangelho, não é Deus pode te dar, pode, mas se ele não der, se Deus não te abençoar financeiramente, Deus vai deixar de ser Deus? Ou você está em pecado? Você compreende isso? Enfim, não dá para servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. É simples assim. É simples assim. Cara, agora eu te pergunto. Examine as suas decisões financeiras. Examine a sua vida. Examine a sua forma de ser. Preste atenção. Isso reflete a fidelidade a Deus ou a fidelidade ao dinheiro? E aí? A sua vida. Você age sendo fiel a Deus ou sendo fiel ao dinheiro? Quem te governa? Quem é o seu Senhor? Tem uma frase que diz, bem interessante, que o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. O dinheiro para te servir é maravilhoso, você faz muita coisa, você pode abençoar, você pode viver bem. Mas quando o dinheiro se torna o seu senhor, quando ele te governa, aí você vira um escravo. O dinheiro é para ser servo, não senhor. A Bíblia diz, não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Quem você escolhe aí é contigo. Gente, a última coisa que a gente conversar nesse bate-papo aqui, a verdadeira riqueza para você guardar está no reino de Deus. Jesus respondeu, o meu reino não é desse mundo. O reino de verdade, a verdadeira prosperidade, a verdadeira felicidade está na eternidade. Então, o evangelho, ele chama a gente para um reino espiritual. Jesus nos chama para um reino espiritual, onde a riqueza é medida como? Em dinheiro? Em carro? Em casa? Não. A riqueza é medida em como? Amor, justiça e santidade. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Não foque na terra, foque no céu. É de lá que vem. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão rouba, onde a traça consome, a ferrugem consome. Não. Ajuntais tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não consome, porque dura. Então, cara, o foco seja o céu. Se a tua igreja, se o lugar que você congrega, se a sua comunidade, cara, só fala sobre bênção financeira, se o lugar que você está, se os seus amigos, se as pessoas que estão ao seu redor só falam de bênção financeira, Deus vai te dar, e falam com você que se você não é abençoado financeiramente, você está em maldição, você não é fiel, cara, se afasta dessa igreja, se afasta desse pastor, se afasta desses amigos, porque eles vão te levar para a perdição. Eles vão te levar para a perdição. Guarde essa mensagem, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você não troque o amor de Deus, que você não troque a cruz de Cristo por dinheiro. Deus pode te abençoar financeiramente? Pode, em nome de Jesus, Ele vai. Mas que você esteja preparado e que tenha um porquê para isso. Porque se hoje a gente só prega bem material, Deus vai te dar. Você, cara, Deus pode, Deus vai, se for do querer dele. Se não fizer, ele continua sendo Deus e a gente continua sendo crente, tá bom? Essa é a mensagem para você hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Eu esqueci de falar para você se inscrever nesse canal, então se inscreva nesse canal, curta o vídeo para me ajudar a entregar essa mensagem para mais pessoas e que o nome do Senhor seja glorificado, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que nós tenhamos uma terça-feira poderosa e abençoada na presença dele e que tudo dê certo. E ainda que não dê, Deus está no controle, tá bom? Tamo junto, que Deus te abençoe e até amanhã.